E aí, gente, tudo bem? Voltamos então para a nossa aula de termoquímica. Para o módulo 2 agora, vamos falar sobre calor de formação, ou se vocês preferirem, entalpia de formação. Bom, gente, como eu falei lá no primeiro módulo, a gente não tem como saber o valor absoluto de energia que está associado a uma substância química. Então a gente, por convenção, né, nós químicos, a gente estabelece o seguinte: no estado padrão, certo? Para substâncias simples, quando estão na sua variedade alotrópica mais estável, a gente vai considerar que a entalpia vale zero. Tá? Então, o que seria esse estado padrão? Estado padrão é quando a gente tem uma pressão de uma atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius, né? Que em Kelvin vai dar 298. Tudo bem? Então, se a gente pegar ali os elementos que têm alotropia, né? Que é o carbono, o oxigênio, o fósforo e o enxofre, a gente vai considerar o alótropo mais estável, né, a forma alotrópica mais estável, como sendo aquela substância que possui uma entalpia igual a zero. Tudo bem? Então, por definição, né, por convenção, a entalpia de formação de uma substância simples, se ela tiver, né, no seu estado padrão, certo? Ou seja, forma alotrópica mais estável, 1 atm de pressão e 0 graus Celsius, né, que é 25 graus, que é 298 Kelvin, tudo bem? Então isso aí a gente considera como estado padrão. Se for a variedade mais estável, a gente vai ter uma entalpia de formação igual a zero por convenção, tudo bem? Agora, se a gente estiver falando de outros alótropos, né, como por exemplo o diamante, a gente sabe que o valor não é igual a zero. Ah, mas eu preciso memorizar qual que é o valor para os outros alótropos? Não, gente. Seria interessante você saber que para substâncias simples, né, a gente tem o valor igual a zero se tiver no estado padrão. Agora, para outros alótropos, né, que não os mais estáveis, esse valor a gente não precisa memorizar. Mas, caso vocês queiram saber, está aí, né, na direita está aí o diamante, né, ele tem uma entalpia um pouquinho maior, né, certo? Assim como as outras variedades que não são tão estáveis, né, o O3, certo? Não é a variedade mais estável do oxigênio. Tudo bem? O oxigênio molecular é que é mais estável, então a gente atribui valor zero para quem? Para o oxigênio molecular. Então o ozônio vai ter uma entalpia maior. Tudo bem? Então a gente pode pensar assim, bom, se a entalpia desses outros alótropos, que não são tão estáveis, né, eles são menos estáveis, né, do que os 4 que estão aqui do lado esquerdo, tudo bem? Se a entalpia é maior do que zero, então eles têm uma energia associada a eles maior, tudo bem? Se a energia é maior, a estabilidade é menor, tudo bem? Então quanto maior a energia de um sistema químico, menor vai ser a sua estabilidade, certo? Bom, então agora vamos ver como que a gente faz para descobrir a entalpia de formação para substâncias compostas. Então vamos lá. Então, quando a gente tem uma substância composta, então por exemplo o dióxido de carbono, né, que é composto pelos elementos carbono e oxigênio. Então para formar essa substância, né, o dióxido de carbono, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as suas substâncias simples, né, formadoras, quem são no caso? O carbono, certo? Qual variedade a gente vai usar? Carbono grafite, né, não o diamante, que é a substância que não é tão estável, né? Então o carbono grafite é mais estável, vamos usar o carbono grafite, mais o O2. Tudo bem? E o CO2, né, a gente coloca do lado direito. Isso aí, então, seria o quê? A equação que representa a formação do composto dióxido de carbono a partir das suas respectivas substâncias simples, certo? Na variedade mais estável. Então, estou usando o carbono grafite e estou usando o oxigênio molecular, estou usando o O2. Tudo bem? Se eu fizer esta reação, a gente vai ter aí, né, se a gente pode medir experimentalmente, né, a gente vai ter um valor de ΔH igual a menos 94 quilocalorias. Tudo bem? Então, na formação de 1 mol de gás carbônico, de dióxido de carbono, ocorre a liberação de 94 quilocalorias de energia. Certo? Bom, se a gente considera, né, que a entalpia do carbono vale zero, né, por quê? Porque é a substância, né, está no estado padrão, a gente está considerando que está no estado padrão, e a gente está considerando também, né, que está na sua forma alotrópica mais estável, tudo bem? Então, se a gente considera que aqui o valor é zero, tá? O O2 também, a gente considera aqui que o valor é zero. Então, aqui eu não sei, é x, né? Vamos pensar assim. A gente sabe que o ΔH, ele vai ser o quê? O ΔH, ele vai ser a entalpia dos produtos, que é o final, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial. Tá? Mas os meus reagentes são quem? São substâncias simples, que tem o valor de zero. Logo, eu chego à conclusão que o valor de x, que é a própria entalpia do CO2, é o seu próprio calor de formação. Tudo bem? Então, a gente fala que a entalpia do CO2, né, o calor padrão de formação,
ou entalpia padrão de formação do CO2 vai ser de quanto? Menos 94 quilocalorias para cada mol. Certo? Então está aí no quadrinho, a definição. O que é calor padrão de formação de uma substância? Ou entalpia padrão de formação? É o calor envolvido na formação de um mol daquela substância, certo? A partir das suas substâncias simples, certo? Formadoras no estado padrão, a 1 atm e 25 graus Celsius, certo? Considerando que a gente vai usar sempre a variedade alotrópica mais estável. Beleza, gente? Bom, a gente tem aí também outros exemplos, ó, água no estado líquido. Tá? Então a gente vai usar quais substâncias? Quais são as substâncias simples formadoras da água? O hidrogênio e o oxigênio. Então, para formar 1 mol de água, eu vou usar 1 mol de gás hidrogênio e meio mol de gás oxigênio. Fazendo isso, certo? Fazendo essa reação, eu vou observar que o calor liberado é de 68 quilocalorias. Então, a entalpia de formação da água é quanto? Menos 68 quilocalorias por mol. Tudo bem? Aí tem o exemplo do metano, tá? E do etanol embaixo, que é a última equação, né? O etanol, no caso, como ele é uma substância, né, ternária, são 3 compostos, 3 elementos químicos, né, na formação desse composto. A gente tem então carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente faz o balanceamento da equação, certo? E a gente tem a equação de formação. O ΔH dessa equação vai ser o ΔH de formação daquela substância, certo? Bom, e qual que é a utilidade de saber a entalpia de formação de uma substância? Bom, a gente pode usar, né, esses valores, como vocês estão vendo aí no gráfico, ó, tá, na tabelinha, esses valores a gente vai usar para calcular a entalpia de diversas reações. Então, a gente pode calcular a entalpia de uma reação química com base na entalpia padrão de formação das substâncias que participam, né, daquela reação química, certo? Então, se a gente usar essa tabelinha aqui, por exemplo, né, com alguns exemplos de calor de formação, né, que está em quilocalorias por mol, a gente poderia calcular, por exemplo, ó, a entalpia, né, de formação do benzeno a partir do acetileno, tá? Que é o C2H2. Então, eu tenho aí a equação química, certo? Essa equação química aí, ela está balanceada, certo? A gente tem aí 3 de acetileno mais 3 de gás hidrogênio, vai formar o quê? Vai formar o benzeno. Então, eu quero saber qual que é, né, o ΔH dessa reação aqui. Bom, uma coisa eu já sei. Eu tenho na equação o gás hidrogênio. Certo? O gás hidrogênio, por ser uma substância simples, a gente vai admitir, né, que a entalpia é igual a 0. Certo? Aí, olhando na tabela, né, a gente tem aqui, né, os valores para o C2H2, que é mais 54, e para o benzeno, né, que é o C6H6. Vocês estão vendo aí, ó, é mais 15. E esses valores eu vou usar para fazer esse cálculo, o cálculo da entalpia da reação. Tudo bem? Ou calor da reação, como vocês preferirem. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, eu coloquei aqui, ó. O valor para o C2H2, que é o acetileno, é de 54 quilocalorias por mol. Ah, mas na equação vocês estão vendo que tem 3 mols aí, certo? Então eu faço esse valor multiplicado por 3. O produto é o benzeno. Então a gente vai olhar lá na tabelinha, certo? O valor da entalpia de formação é de 15 quilocalorias. Bom, aí a gente vai ter do lado esquerdo os reagentes, do lado direito o produto. Então a gente vai ter, somando aí, né, certo? Vai ter mais 162 para os reagentes, né, que seria 3 vezes 54, e a gente vai ter o produto aí, a entalpia do produto igual a 15 quilocalorias, certo? Bom, se a gente fizer, então, usar aquela formulinha, né, vocês estão lembrados que o ΔH vai ser o quê? A entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ao final menos o inicial. Então, o que eu tenho no produto? Eu tenho o valor de 15 quilocalorias, certo? Qual que é a entalpia do reagente? 162 quilocalorias. Tá? Então, com isso, a gente vai calcular lá o ΔH, vai dar quanto? Menos 147 quilocalorias. Tudo bem, gente? Bom, um outro exemplo. Então, vamos pegar aqui, né, a tabela aqui, ó. Vou voltar aqui na tabela. Então, vamos fazer só mais um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu queira saber a entalpia de combustão para o metano. Tá? Então, vamos mudar aqui de câmera, só para a gente poder, né, acompanhar a resolução. Eu quero saber qual que é a entalpia para reação de combustão do metano. Tá? Então, você vai escrever lá, fórmula do metano, CH4, tudo bem? Ele é um gás. Ele vai reagir com quem? Se a gente considerar que ele está entrando em combustão, e a combustão é completa, ele vai reagir com gás oxigênio. O que vai formar?
vai formar dióxido de carbono, CO2, e vai formar água também, vai formar H2O. Certo? Coloca os estados físicos lá, né? Lembra que a entalpia também depende do estado físico, né? Bom, aí a gente vai balancear a equação. Então, carbono tem um de cada lado, ok. Hidrogênio tem 4, né, átomos do elemento do lado esquerdo, 2 do lado direito. Eu vou duplicar aqui, ó, certo? Acertei o hidrogênio. Agora acertando o oxigênio, certo? 2 vezes 1 dá 2, mais 2 aqui deu 4, certo? Que número vezes 2 dá 4 é 2. Fiz o balanceamento, certo? Então, essa equação balanceada, eu vou usar para quê? Eu vou usar para a gente calcular o ΔH da reação. Então, eu quero o ΔH da reação. ΔH dessa reação aqui. Bem? Para isso, eu vou usar o quê? A entalpia de formação da substância. Aqui você já pode vir e colocar 0, porque você sabe que o O2 é substância simples, ok? Ah, mas o CH4 eu não sei. Então, você vai lá na tabela. Ah, dá uma olhada aqui na tabela. Volta aqui para mim, na câmera. Então, aqui, ó. O CH4, se você olhar lá, ó, menos 17, certo? O que mais que a gente tem na equação? CO2, menos 94, e água, H2O no estado líquido, menos 68. Tá? Então volta aqui, Daniel, na câmera, documento, ó. A gente vai fazer aqui, ó, então CH4 a gente viu lá menos 17 o valor, né? Tudo bem? CO2 a gente viu o valor lá, é quanto? Menos 94, certo? Esses valores eles vão dar no próprio enunciado, né? Ou eles dão uma tabelinha, igual eu fiz aqui, ou eles dão no próprio enunciado, você vai lá e utiliza esses valores. Bom, H2O, água, é menos 68 quilocalorias por mol, né? A unidade lá da tabela é quilocalorias por mol. Bom, então, se são para 2 mols, né? Na equação tem 2 mols, eu multiplico por 2. Isso aqui tudo vai ser o que, pessoal? Vai ser a entalpia dos produtos, certo? Fazendo aqui, ó, 2 vezes 68, 136, né? Com mais 94, dá 230. Negativo, né? Porque ambos os valores de entalpia são negativos aqui, certo? E aqui eu teria o quê? A entalpia dos reagentes, né? 17 com 0 é 17, só que é 17 negativo. Aí eu faço ΔH, vai ser o quê? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, certo? Aí você vai fazer aqui, né? Menos 230, entalpia dos produtos. Menos 17, né? Então fica atento a esse sinal aí, certo? Acaba ficando menos 230 com mais 17. Tá? Então eu vou ter aqui que o ΔH, certo? Vai ser igual a menos 213 quilocalorias. Conclusão, né? Na queima de 1 mol de gás metano, ocorre a liberação de 213 quilocalorias. Tudo bem, gente? Bom, então, espero que vocês tenham entendido aí. Então, esse aí é um dos métodos, né, para a gente calcular o ΔH. Então, a gente tem 3 métodos. Esse método, a gente fala que é o método dos calores de formação, certo? A gente tem o método da soma de equações, que é a lei de Hess, ou lei da aditividade dos calores de reação, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E a gente tem também o método onde a gente vai usar a energia das ligações, certo? Então, você vai ter lá a fórmula, né, da substância, você transforma aquilo em forma estrutural e aí analisa as ligações que são quebradas e que são formadas, certo? E calcula o ΔH, tudo bem? Nesse caso, né, do cálculo usando as entalpias de formação, a gente vai usar sempre a formulinha, né? ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Coloca lá os valores, certo? E aí acha, né, pela diferença, o valor, né, para a reação, o ΔH global daquela reação. Beleza, gente? Bom, então por enquanto é isso, vamos fazer um intervalinho aí, logo a gente volta para o terceiro bloco aí da nossa aula de termoquímica.